Existe uma pergunta que muita gente evita responder com honestidade. Fazer sexo antes do casamento é realmente errado? E se for, por quê? Quando esse assunto surge entre cristãos, geralmente aparecem 3 tipos de reação. O primeiro grupo afirma com convicção: sim, é errado. Mas quando alguém pergunta o motivo, a resposta quase sempre é a mesma: porque a Bíblia diz. Eles sabem no que acreditar, mas não sabem por que acreditam. O segundo grupo vai para o outro extremo e diz: não tem problema nenhum. Alguns argumentam que pretendem se casar com a pessoa. Outros dizem que precisam testar a compatibilidade. E há quem simplesmente adapte a fé ao próprio desejo. Já o terceiro grupo sabe que está errado, mas continua caindo. Não por ignorância, mas por fraqueza, pressão, solidão ou falta de entendimento espiritual. Se você se reconhece em qualquer um desses grupos, então este vídeo é para você. A Bíblia trata esse assunto com muita clareza. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, está escrito: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Esse texto revela 2 verdades importantes. O casamento deve ser honrado e a intimidade sexual foi criada para existir dentro dele. Antes de continuar, deixa eu deixar algo bem claro. Deus criou o sexo. Ele não é contra o prazer. Ele é contra a distorção do propósito. Toda atividade sexual fora do casamento foge do padrão que Deus estabeleceu, não por repressão, mas por proteção. Vivemos em uma cultura extremamente sexualizada, onde a promiscuidade é normalizada e a santidade é tratada como ingenuidade. Por isso, meu objetivo aqui não é condenar ninguém. Não é apontar dedos. Não é produzir culpa vazia. Meu objetivo é outro. É dar aos cristãos razões sólidas para guardar o sexo para o casamento, para que, quando a tentação aparecer, você saiba por que está dizendo não, e não apenas que está dizendo não. Então, vamos à pergunta central. Por que sexo antes do casamento é errado? A Bíblia nos mostra 3 razões claras. Motivo 1. O pecado sempre leva à perda. A primeira razão pela qual o sexo antes do casamento é errado é simples, mas séria. O pecado sempre cobra um preço. Talvez não imediatamente. Talvez não de forma visível. Mas ele sempre leva à perda. A Bíblia nos mostra isso com clareza na vida de um homem segundo o coração de Deus. O rei Davi. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 2 ao 4, lemos que Davi permaneceu em Jerusalém enquanto seus soldados estavam na guerra. Em um momento de descuido e ociosidade, ele viu uma mulher se banhando. O desejo nasceu, e em vez de fugir, ele cedeu. Mesmo sabendo que aquela mulher era casada, esposa de um dos seus próprios guerreiros, Davi usou sua posição, sua autoridade e seu poder para satisfazer um desejo momentâneo. Esse ato não foi apenas um erro moral, foi um ponto de ruptura. A partir dali, uma sequência de perdas começou. Davi perdeu algo que poucos percebem primeiro: a intimidade com Deus. Ele perdeu a autoridade espiritual dentro da própria casa. Depois desse pecado, ele já não conseguiu corrigir seus filhos quando eles cometeram pecados semelhantes. O medo de ser descoberto o levou a algo ainda pior. Ele mandou matar Urias, o marido de Batseba, um homem leal, valente e fiel. Davi perdeu um filho, perdeu a paz no reino, perdeu estabilidade dentro da própria família. O pecado afetou sua sensibilidade espiritual. Ele perdeu clareza, perdeu discernimento e perdeu a integridade que sustentava seu reinado. Mais do que isso, Davi perdeu a visão do seu chamado. Tudo isso começou com um pecado sexual.
E é por isso que você precisa entender algo importante. O pecado sexual nunca fica isolado. Ele sempre rouba algo, sempre enfraquece algo, sempre mata algo por dentro. Se você ainda é virgem, enxergue isso não como atraso, mas como um presente valioso que você pode oferecer ao seu futuro cônjuge. E se você já caiu nesse pecado, continuar nele só vai gerar mais perdas. O pecado sempre leva à perda. Motivo 2. O pecado sempre leva a mais pecado. A segunda razão pela qual o sexo antes do casamento é errado é esta. O pecado nunca se contenta em acontecer uma única vez. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 34: Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O problema do pecado não é apenas o ato, é o padrão que ele cria. Quando alguém decide desobedecer a Deus conscientemente, aprende a desobedecer de novo. No caso do sexo antes do casamento, o que se aprende é desobediência sexual. Paulo explica isso em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 2 e 3. Por causa da imoralidade sexual, cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O sexo foi criado para ser vivido dentro do casamento, como um vínculo de entrega, cuidado e aliança. Fora disso, ele deixa de ser vínculo e se torna hábito. Quem aprende a satisfazer desejos sem compromisso antes do casamento, leva esse padrão para dentro dele. O pecado muda de forma, mas não muda de essência. Adultério, pornografia, frieza, egoísmo, negligência emocional, tudo nasce do mesmo treinamento: ignorar limites. O pecado sempre leva a mais pecado. Motivo 3. O pecado sempre leva à morte final. A terceira razão é a mais séria de todas. O pecado sempre leva à morte. Tiago explica isso em Tiago, capítulo 1, versículo 15. O desejo, depois de concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Sempre que pecamos, algo morre. Talvez não o corpo, mas a sensibilidade espiritual. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, a Bíblia fala do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, domínio próprio. Mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, lemos: não apaguem o Espírito. O pecado apaga o Espírito. O amor esfria. A alegria some. A paz se perde. A pessoa continua indo à igreja, mas já não sente Deus como antes. Para encerrar, a palavra nos alerta em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. O pecado cobra seu preço. Por isso, se você algum dia se perguntou por que sexo antes do casamento é errado, lembre-se destas 3 verdades. O pecado sempre leva à perda. O pecado sempre leva a mais pecado. O pecado sempre leva à morte. Mas apesar disso tudo, existe graça. Todos pecaram. Todos precisam de Jesus. Não somos salvos pela nossa pureza, mas pela cruz. Se você caiu, há perdão. Se você luta, há força. Se você quer recomeçar, há graça suficiente hoje. Jesus te ama.